Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição inédita do nosso podcast Sambrito, o podcast do Carnaval de Porto Alegre. Esse ano com a alegria de estar aqui no Estúdio Hall do Sind Bancários. Não podia ser diferente, né, Renatinho? Não poderia O ser diferente. podcast que celebra um rei momo, né? O estúdio que celebra um rei momo, dando guarida, sendo casa do nosso podcast Sambrito na sua 4ª temporada. Tu está participando comigo desde o primeiro episódio, hein? Primeiro episódio lá em 2022, com o Sandro Ferraz. O Renatinho Dornelli estava lá. E hoje está aqui mais uma vez, além de Renan Silva Neves, jornalista de carnaval, e o nosso entrevistado, palmas para Fábio Ananias. Aí, grande Fábio Ananias. Satisfação te receber aqui, Fábio. Muito obrigado de poder vir aqui contar mais um pouco da tua história, falar de carnaval, que é a nossa grande paixão. E eu vou abrir o papo contigo como eu abro com a maioria dos entrevistados. Quero que tu puxe na memória do menino Fábio, a lembrança mais remota que tu tiver do carnaval aparecendo na tua vida. Quando é que tu olha assim pro passado e pela primeira vez o Fábio encontra o carnaval? Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sempre um prazer estar junto dos amigos. O carnaval ele entra na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade e eu ganhei um repinique do grande Betinho. Eu tocava na bateria só. Pouco. Tocava na bateria do Mestre Irajá na época. E eu tinha um repinique de plástico, assim. Aí ficava ali perturbando. E aí o Betinho pegou, deu um dinheiro pra minha mãe. Compra um repinique pra aquele rapaz ali. E eu ganhei um repinique branco, coisa mais linda. Aquele momento ali, o carnaval entrou diretamente nas minhas aveias ali. Foi onde eu comecei na bateria, né? E daí, em diante, foi. Que ano foi isso? 1989. Certo. Pois é, e ali entrou. E tu ia para a quadra do Imperadores, sendo que teu pai era um dos fundadores da escola. Exatamente. Antônio Ananias, o Banana, né? Saudoso Sim. Banana. Tem toda uma história, todo um conceito, né? Da família Ananias dentro da escola. Naquele ano, a minha mãe era diretora da ala dos Patife, onde tinha a Marta, né? Que era a baiana da escola. Depois foi formada a ala do Roxo, também, na antiga quadra da Imperadores do Samba, ali na 0 Hora. Então, cada ala tinha uma casinha. Eu dormia dentro da casinha da ala ali. Eu era pequeno, não podia desfilar, né? Então, até eu me formar um pouquinho maior, assim, para começar a tocar na bateria. Em 1990, eu comecei a tocar na bateria. Moitará. Começou campeão. Sou campeão. Exatamente. Pois eu queria até te pedir para falar dessa figura. Antônio Natalício Gonçalves Ananias, o Banana, teu pai, um dos 6 fundadores de Imperadores do Samba. E é muito curioso a gente pensar na fundação dos Imperadores, porque a gente vê hoje o Imperador, Escola do Povo, né, com a sua dimensão. Eles eram adolescentes quando criaram a escola, né? Era um grupo de meninos que faziam o seu carnaval de bairro, criaram aquilo quase como uma brincadeira e se transformou numa potência. Teu pai te contava como é que foi essa fundação, assim, o que tu pode falar daquilo que tu ouvia sobre a criação do Imperador lá em 59, por exemplo? São muitas histórias, né? O pai até chegou a fazer uma carta escrita à mão, que foi pro livro da escola de 60 anos. Então, ali estava o surgimento da escola, como eles, na Joaquim Nabuco, né? A escola ensaiava lá em casa. Eu não era nascido, né? Mas aí a minha tia foi a primeira rainha, o meu tio foi o primeiro intérprete, o João Ananias, era conhecido como Menino Loiro. Foi o primeiro solista, né? Solista. E o meu pai foi o primeiro compositor. O Maria, Maria, saio de casa pra viver na boemia. Não era um samba enredo, mas era Tipo um... marchinha, né? uma marchinha. Então, ele, o Amorim, todos os fundadores ali, cada um num segmento. Eloy? E o Eloy. Então, ele disse até que chegou a ser preso, porque eles roubavam algumas coisas para fazer fantasia. Sim. E aí chegaram, como ele era de menor, ele chegou a ser preso na época. Muitas histórias, assim. Ele fez. Exatamente. Divisão para menores, a DIPAME. E tu tem lembrança de criança ouvir essas histórias, assim? Sim, ele sempre contava. Tinha materiais que até se perdeu, né? Mas fotos antigas, escritas, que é da fundação da escola, das primeiras alas. Então, a escola foi crescendo, e se tornou o que é hoje, né? Impressionante. Renan? Pois é, Fábio, então tu começa como ritmista em 1990,
fico aqui já num subentendimento que tu pegaste o período áureo de Mestre Neri Caveira, ali a partir de 93. Foram 5 anos, uma passagem curta, mas absolutamente marcante. Como foi aquele período como ritmista, até tu fazer a migração para o quesito harmonia depois, né? Exatamente. 1990 era o mestre Lucena. Luciano, Sim. o Gudinho, o famoso Isso, Gudinho. famoso Gudinho. 90 o teu pai não é o presidente? Não, era é o meu tio. tio, Era o tio, José era o Ananias, tio. Tá. Moitará. Aí, depois veio o mestre Neri Caveira e eu fiquei até 2002. Isso, eu já ia Na emendar com bateria, essa com pergunta. Mestre Brinco e mestre gravador. Eu ia emendar Foi com essa muito tempo pergunta. ritmo, mais de uma década ritmista. 12 anos. Porque a lembrança que eu tenho vendo vídeos de arrancadas do teu primeiro ano cantando como apoio a 2003, né? Com o Sandro Ferraz. Então Exatamente. é uma migração direta, um ano bateria E- no outro cantando. Isso. Só que antes disso eu cantava nas escolas de baixo, né? Real Academia, Estação Primeira da Figueira. E, pois é, eu ia perguntar isso. E tu acha assim que vem do sangue? Porque teu tio, não peguei a época dele, mas eu ouvi muito bem falar, né? Do teu tio como solista, na época ainda dos solistas, ainda do teu tio, o irmão. Isso, o José. José, irmão do O João, fundador. na verdade. João Ananias. João Ananias, irmão Isso. do fundador, que depois foi presidente da escola. Isso. Tu acha que vem do sangue? Não tem como fugir, né, Renatinho? O tio foi intérprete, o pai foi fundador e compositor, meu outro tio da diretoria foi presidente, minha tia foi rainha, toda a família envolvida, né? Então, eu nasci vendo o esplendor, lantejola, dentro da minha casa, que a mãe fazia as fantasias lá. Lá era o ateliê, e as pessoas iam para tirar a medida. E eu nasci naquele meio. O pai fazia o chapéu no tempo da cartolina ainda. Então não tinha como sair dali, né? Meus irmãos também ajudando. Tu tem uma irmã, foi uma porta-bandeira de expressão no Carnaval de Porto Alegre. Exatamente, a minha irmã A foi Carmen. porta-bandeira e porta-estandarte da escola, depois foi porta-estandarte tema. Então toda a família envolvida, meu irmão tocava na bateria também, até que ele foi para os Bambas da Orgia e virou bambista. Ele começou na Imperadores do Samba, ficou um bom tempo, depois ele foi tocar na bateria dos Bambas da Orgia, o Luciano. Agora, a família Ananias, né, ela claramente é fundamental para a história de Imperadores. Teu pai é fundador, o teu tio, Menino Loiro, né? Que Menino Loiro, era o era o apelido apelido. dele, né? A gente até fez essa apuração pro livro do Imperador e se falou disso, né? Hoje, por exemplo, o diretor de carnaval é o Lucas Ananias. Isso. E nós temos lá em São Paulo o Dodô Ananias. Me ajuda a localizar qual é o teu grau de parentesco com essas duas figuras que são do carnaval hoje. Lucas e Dodô. O Lucas é neto do José Ananias, Uhum. irmão do meu pai, e o Dodô é meu sobrinho, filho da Carmen Ananias. Então tu é tio do Dodô. Sou tio do Dodô. Dodô até é meio velho. Às vezes, Pois é. O Dodô é mais velho que tu é sobrinho dele. Não, é o contrário. Eu sou tio. Então, o Renan te perguntaste aí, quando é que tu faz a transição do ritmista pro cantor? E antes disso, na bateria, qual era o teu instrumento? Depois do repinique que tu ganhou do Betinho, assim, ficou no repinique toda a vida, não? Eu comecei a tocar repinique, na época do Neri. Depois, já quando era o brinco gravador, eu já fui pra caixa. Aí eu fui pro taró. Uhum. Né? Aí eu me lembro que, como eu era menor, era pequeno, eu sempre gostava de sair do lado do meu irmão para ter uma segurança, né? Porque o carnaval era muito tumultuado. Minha mãe, não, cuida dele, cuida dele. Sim. Ela saía na ala, tinha a ala dela, não, cuida dele. Cuida do caçula. E, exatamente. E aí depois eu comecei a tocar caixa. E aí o cantor apareceu quando? O cantor apareceu em 2001. Né? Continuava tocando na bateria dos Imperadores. E aí fiz um teste com Adair Antunes, que era Muito grande. presidente Adair da Ordem Antunes, dos da Músicos. Ah, o Adair, O claro. Adair Antunes. Exatamente. Que aí na Figueira, tava ali curtindo o ensaio, ele precisava de um cantor, eu tava cantando uma roda de samba ali. Aí ele gostou e me botou na harmonia. Aí fiz um teste e entrei para a harmonia da Estação Primeira de Figueira em 2000. Não foi em 2001. Último ano da escola, se não me engano. Exatamente. E aí, 2001, eu fui para a Real Academia, Real bairro Academia. Maitá. Exatamente. Roberto Costa ou não? Não, era o GG Dornelles. É que o Roberto Costa ficou muito tempo lá, Sim, matou. sim, isso, o hiato. Aí a harmonia era GG, Gilson. Sim, aquela turma. Exatamente, Gilmar. Só invertia, né? O Gilson era primeiro numa escola e o Exato. GG e Isso. o Gilmar apoio noutra, né? O outro GG era primeiro, daí o Mas Gilson tava era sempre apoio. os três juntos. Nós Aí, estávamos sempre juntos. Até 2002 eu continuei na bateria, depois eu parei. E aí como é que tu vai para o carro de som, para a harmonia do Sandro Ferraz, do Imperador? Foi a saída do Calbi, 2002, da Olha o harmonia que é do a Imperador de São Olha só. É aquele legal, pintou uma vaga, né? Aí o João Aruanda, era o diretor de harmonia da escola, tinha que repor aquela vaga. E aí fez um teste ali com outros cantores. Eu me lembro que tava o Igor Goulart também.
foi puxador da samba puro. Sim, sim. Tinha mais 2 rapazes ali. E eu fui me preparando. Fui me preparando para aquele teste. Aí fui decorando o samba dos Imperadores do Samba para chegar prontinho. E aí na sala tava o Betinho, Turco, João Aruanda. Na quadra ali. Dentro da salinha. Aham. Dentro da salinha. João Aruanda, o Cabeça, fazendo cavaco, o Sandro. E aí cada um cantava 2 sambas em enredo ali. Tu lembra o samba que tu cantou ou não? Vem samba... Não. Vem sambar comigo foi o samba que eu Do ano, cantei né? do ano. Sim, Era Sambrosa Transformação da Natureza. sim. 2002. Tá na telha da aranha, pobre presa. Então Esse era o samba do sublime, teste também. sabe? Esse aí também, que era o samba Do ano anterior. Sim. Que foi o ano que teve o último ano, acho, no centro, né? É 2003. Isso, último ano. 2002 é o atraso, 2002, né, no desfile dos exatamente. Imperadores. É. E aí fiquei ali, passei no teste, fui cantando na harmonia, mas não tava certo ainda que ia desfilar, né? Ah, ficou em stand-by, assim. O Jorona não, ainda não tá certo. Pode Vamos ensaiar pra- aí, mas... Pode ir ensaiando. Mas aí o Sandro já tava gostando, pegava, dava o microfone um pra mim quando ele saía, já tava fazendo show sozinho, então já tava sentindo uma segurança. Eu digo, bom, acho que vai dar certo. Quem era ali naquela época? Tinha o Sandro, tu, o Regis estava naquela época O ainda? Regis não. O Regis não Era tava, o né? Sandro, Nescau, Nesse carro. Adriano Brasil, Eduardo Ah, é Pereja, verdade. Angeli, Cereja, Cabeça. E uma curiosidade Harmonia. nisso é que para 2004 muda praticamente a harmonia toda e tu segue, né? Que se eu não me engano é Travilcinho Isso. Astral, Maior Que é a Polo chegada Astral, do Astral. e tu seguiu, né? Na verdade eu ia ir junto pro Sandro com a Restinga, que ele É, o queria Sandro levar cantou todo Restinga, mundo. né? E o João, não, fica aqui que tu é nosso, fica aqui que tu é nosso. Aí eu fiquei, digo, não, vamos ficar. Mas aí o Sandro, não, vamos pra Restinga. Aí eu fui em 2005 pra Restinga. Fiquei aquele ano no Imperador, o Imperador ganhou, se não me engano teve empate, né? Empate, foi um empate. O Imperadores do Samba e Bambas da Orgia. Foi, e digamos assim, o A estreia do Lu... Porto Seco, né? É, exato. É. O Lu Astral que veio da Protegidos pro Imperadores, né? Isso. E depois tu foi para Protegidos, anos depois. Eu fui pra Protegidos em 2011 daí. Sim, eu digo, mas com o primeiro... verdade. com o primeiro, eu não sei se foi a tua estreia ali com o primeiro, 2011. Protegidos? É. 2011 foi a minha estreia. Com o primeiro. Aí passei pela Restinga, depois fui pro Império da Zona Norte, depois fui pra Protegidos. Achava que não tô pronto ainda, não tô preparado, vou ficar mais um E tempo. como é que era esse carro de som da Restinga com o Sandro Ferraz? Porque é muito legal olhar as imagens daqueles carnavais de hoje, nos dias de hoje, porque lá no fundo, atrás do Sandro Ferraz, tu vê o Fabiano Anias, tu vê o Vini Machado. 2 caras que depois se estabeleceram como primeiros. Como é que era esse carro de som do Sandro numa fase da Restinga esplendorosa, né? É com o Sandro a parceria sempre foi ótima, né? Além da parceria, a amizade, né? Uhum. Ele sempre foi organizado, sempre dava o microfone para mim, pro Vinícius, já preparando a gente para futuramente ser o microfone número 1 de alguma escola. Então, foi isso até que fez eu sair da Imperador do Samba, porque pela valorização de igual, o Sandro não tá, eu vou Sim. assumir. Então, a gente tinha uma amizade muito grande, né? A gente estava sempre junto, às vezes um ia na casa do outro, fazia um almoço, uma janta. Claro. Então tinha uma harmonia não só musical, mas todo mundo ali era muito unido, né? É porque eu lembro que depois, por exemplo, vocês chegaram a estar ao mesmo tempo, um cantor do Imperador, outro cantor do Bamba, Sim. né? Lembro que até uma vez fizeram um card de vocês dois juntos e eu pensei, pô, O Vini, no caso. Vini e Isso, Fábio. Eu isso, lembrei, isso. pô, que legal, né? Bacana. 2 caras que construíram uma trajetória muito, muito ao mesmo tempo, assim, de ter sido apoio do Sandro e tinham chegado nas 2 grandes marcas da cidade aí, Renan. Não, tem uma curiosidade sobre isso, porque eu lembro muito do Fábio como o popular segundo, né, na harmonia do Império da Zona Norte, foi algo muito marcante, mas tu vai pro Império antes do Sandro, porque tu canta com o Calbi, né, no Império da Zona Norte. 2007. Então, tu recebe o Sandro também no Império, porque tu continua com ele, né, até a tua saída para Protegidos. A pergunta é a seguinte, tu trabalhou com o Sandro no Imperador, na Restinga, no Império. Dá pra dizer que é o teu mentor desse início de carreira, é o Sandro Ferraz, talvez? Com certeza. Porque quando eu vou pro Imperador, o Sandro, eu ainda vou aprendendo, né? E o Sandro me ensina muitas coisas. Né? Tudo aquilo que ele sabia, ele tava passando, e não, faz assim, é isso. Então, não tem como não ser um mentor, né? Foi ele que deu a minha primeira oportunidade de dar um primeiro microfone para mim cantar. Imperador lotado,
Era ensaio quarta e sexta, né? Vai. 5.000 pessoas, Total. o Santo vai. Sem preparar, né? E é tranquilo isso, Fábio, numa harmonia, quando. Porque tu recebeu o microfone para ir, que tu se fosse um naquele momento, Sim. mas tu tem outros colegas no carro de som que daqui a pouco tinham essa intenção. Como é que é esse momento de daqui a pouco? E depois tu mesmo, como primeiro, decidir quem é que, quando tu não tá, tem a primeira voz sem isso. Como é que é para administrar esse vestiário, digamos assim? Não é fácil, mas também não é nada muito difícil, porque normalmente já tá combinado, né? Se o Sandro tiver que descansar ou tiver um outro compromisso, quem canta é o fulano, quem canta é o ciclano. Se o ciclano não puder, quem canta... Na realidade, todo mundo tem que cantar, né? Quem tá numa harmonia musical com o microfone na mão, uma hora vai sobrar. Claro. O Sandro sempre fazia teste, aí ele... canta 2 passadas aí do samba. Aí depois passa pro outro. Né? Então todo mundo tinha que estar dentro do contexto, as vozes casadas, para poder dar certo. Então é tranquilo, todo mundo sabe ali, todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem um que faz uma oitava, outro faz uma segunda voz, outro a tônica. Normalmente quem faz a tônica pega o microfone número 2, né? Porque daí não fica sem as vocalizações. Sim. Claro. Renato. Pois é. Aí chegamos na Protegidos e depois aquela, para muita gente, surpresa, né? E aí tu veste o azul e branco depois da Protegidos. Mas acho que é bom até falar dessa passagem pela Protegidos, né? Sim. É o teu primeiro momento como primeiro. Ou Primeiro. não? E como é que surgiu esse convite? Assim? Como é que tu sai de ser apoio para ser primeiro cantor? Ainda era o Bastião. Era o Sebastião. Não, era o Geada. Já era o Geada. Já era o Bastião. Primeiro carnaval sem ele. Primeiro carnaval sem ele. Primeiro 2011. 2008, 2009 eu já estava com um convite da Acadêmica de Gravataí. Mas aí não deu certo. Então, aí eu esperei mais um pouquinho, aí depois tive o convite do presidente Geada. Eu digo, bom, acho que agora é o momento. Até conversei com o Sandro sobre isso. O Sandro, não, vai. Porque a Protegidos é uma escola que tem esse envolvimento de criar grandes cantores, né? Pô, vários. Lu Astral, por exatamente, acho que grandes cantores passaram por lá. Sim, mesmo que não tenha... No seu primeiro ano, né? Sim. Aliás, né, não só cantores, mas compositores do nosso tom astral. Então, Protegidos é um berço ali, realmente, de grandes músicos, compositores. Sobre isso, eu tenho uma curiosidade. O Fábio talvez não vá se lembrar. Eu conheci o Fábio Ananias numa mostra de sambas enredo em Novo Hamburgo. Que, se eu não me engano, eu não me lembro se tu era o primeiro, mas aí vem os Marujos. Tu canta na mostra, eu acho que foi o Calbi na Avenida, não tenho certeza. Eu te conheci ali, e eu me lembro que a gente falava, pô, mas esse rapaz aí já tava pronto para ser primeiro, a gente percebeu. Acho que 1 ano ou 2 depois tu assume a Protegidos. Eu me lembro bem quando tu entra na Protegidos, porque é um momento muito difícil da escola. A escola tinha caído pro segundo grupo, e tu entra e é campeão. Na chegada, que é o enredo do Festa Junina, né? Do São João. Tinha caído e tinha falecido do Sebastião. Isso, foi um ano bem difícil. Foi um ano bem difícil. O seu único presidente até então. Pois é, e no ano seguinte a Protegidos tinha muita expectativa, em 2012, que é o ano em que tu tem uma bela atuação, mas a escola também acaba caindo. E aí, emendando com a pergunta do Renato, é muito curioso isso, porque tu cai com a Protegidos, claro que não por culpa do quesito harmonia, mas aterriza em bambas da orgia, mesmo tendo ficado em último lugar com a Protegidos. Por isso que eu sempre tive essa curiosidade de quando surge a questão do bamba, porque eu me lembro que tu estava em outra escola, né? Tu sai da Protegidos, não me lembro, Guajuviras, eu tava não é? na Guajuviras, mas nunca cheguei lá. Pois é, eu me lembro dessa história. Acontece bastante. Chega a ser anunciado, mas não concretiza, né? No Guajuviras e vai pro Bambas. Mas conversei que era o mestre Márcio, até o presidente da Guajuviras. Que é o atual. Continua sendo. Continua sendo. Ou voltou a ser. Voltou, Pode ser, porque teve o Sarrinho nesse meio tempo. Quando eu recebo o convite dos Bambas hoje, eu falo, cara, não tem como eu negar, né? Quem era o presidente na época? Cleomar. Não tem. Não, claro que a oportunidade bate uma vez só e tem que aproveitar, independente, né, sabe que de qualquer situação. São coisas curiosas. E eu digo isso porque até algumas coisas são tornadas públicas, que na época que estava se discutindo o Lu no Imperadores, porque era o presidente turco, e ele antes falou comigo o que eu achava. Eu disse, olha, eu acho um ótimo nome, tal, porque, claro, estava saindo do Santo Ferraz, depois do Medina. E ele perguntou, tal nome. Aí um dia lá estava uma discussão,
rádio e tal, e tudo. E ele disse, tu inclusive deu apoio, tu apoiou e tal. Eu disse, não, eu apoiei e tal. E eu agora, hoje, eu confesso assim que fui consultado quando Bambas ao Dia, não pelo diretor, não pelo presidente, mas pessoas dentro do Bamba me perguntaram. E eu, na época, assim, eu fiquei surpreso, justamente porque eu te identificava muito com imperadores. Talvez pelo sobrenome, entende? Mas eu digo, pô, mas ele é um profissional, né? Mas eu me lembro que me perguntou o que eu achava, assim, minha opinião sobre Fábio Ananias, seu intérprete de Bambas da Orgia. E acho que se viu que deu certo, né? Graças a Deus. E como é que foi essa chegada lá? Teve resistência, não só pelo sobrenome, mas tu mesmo contou aqui, pô, 10 anos de bateria de Imperador. A gente sabe que bateria muitas vezes é o ponto de rivalidade. Então, aquela bateria do Bamba, eu conheço esse cara, pô. Eu vi esse cara tocando caixa aqui de De vermelho. vermelho. E, muitos anos, Como é família que toda. foi desse ponto de vista? Em primeiro lugar, a dimensão de Bambas na Orgia, né? E se teve algum tipo de ruído, resistência pela tua origem de Imperador? A chegada nunca é fácil, né? Uhum. Tanto o Imperador quanto o Bambas da Orgia. Então, o Bambas tava com uma... bem no eleitoral na época. Tava Sim. saindo a Rosalina, se não me engano, Tava- tava saindo a Rosalina, o Cleomar tava assumindo Isso. e tinha atrasado a eleição. isso mesmo. Foi parar na justiça, tinha. tinha Exatamente. problemas. Então tava aquela confusão se era o Cleomar ou não, tanto é que faltava 5 meses pro carnaval. Uhum. Isso. Mas quando o presidente Cleomar vem falar comigo, eu já tremi, não tem como. Claro, né? imagina. Bom, será que é verdade? Mas enfim, a chegada, eu tive um suporte por trás que me ajudou muito na chegada ali, que foi o Carlos Volney, Uhum. diretor de Sim. harmonia na época, que já estava contratado. E foi um cara que me apoiou muito junto com o pessoal da bateria Quer ali. dizer, se o Volney apoiou, a Trinca te apoiou, que aí Exatamente. contra o Jeffersandro, O falecido Gilmar o também na Barata, época. o falecido Então eu Gilmar. me senti protegido. Então, teve uma proteção para mim, para minha chegada. Claro. Então, o Volney já estava com tudo pronto, repertório, camiseta, tudo pronto, era só trabalhar. A harmonia, ele pegou o que tinha de melhor, né? Pegou o Paulinho Almeida, o Zé do violão, o Gilmar, Marquinhos, aí montou uma harmonia boa para a escola, para ter o suporte, Uhum. né? Claro que no primeiro encontro, assim, pô, isso aí é filho de fundador do Imperador, isso aí é Imperador. Mas não foi tão difícil como eu esperava, não. Depois de alguns ensaios, alguns shows mesmo, lá dentro mesmo, as coisas foram acontecendo. E aí o pessoal foi gostando, aí eu me senti em casa. E foi campeão no primeiro ano. E depois do primeiro título, aí deu. Não teve, porque eu me lembro que a escola ganhou, acho que não ganhava desde 2007 no Taj Mahal. Isso, foi. mesmo. E aí Isso mesmo. foi ganhar em 2013. E aí quando eu cheguei na quadra, o Léo, que toca na bateria, me pegou, botou no ombro. Ele e meu primo botaram no ombro, eu entrei na quadra, a quadra lotada, e todo mundo me aplaudindo, e eu nos braços da galera ali, eu chorei, me emocionei, a quadra lotada. E aí me senti em casa. Ali foi um momento que eu nunca vou esquecer. Pode parecer estranho que alguém tenha o coração que eu vou me arvorar a dizer que talvez tu tenha. Tu hoje tem um coração que ainda é vermelho, mas que tem um pedação de azul? Pedação de azul, gigante. Gigante. Porque o Bamba me recebeu muito bem. Então, eu tenho uma identificação muito grande com Bambas da Orgia. Fiquei de 2013 a 2017. 5 carnavais. Depois voltei. Voltou mais 2 anos, né? Não tem como ser diferente. Então, o Bamba, pela recepção, pelo carinho, pelo respeito. E tu conseguisse, assim, coisa que não é fácil, né? Tu deixou assim, marcas, né? Baixa a ponte que lá vem. São O coisas grito de assim, guerra se gritos tornou... em termos de se grito de guerra. tornou o pessoal mesmo dando grito de guerra e respondendo o grito de guerra. Dando a Coisas resposta. que do teu tempo que ficaram. Que Até tu hoje. saiu e as pessoas ainda né? Exatamente, o pessoal ainda chama, fala, brinca comigo. Então não tem como o Bamba não ter um grande pedaço no É bem assim que a gente vai. vai. Uma vez, Fábio, a gente conversando em off, assim, não me lembro onde, tu me disse que achava o teu grande ano profissionalmente no Bamba o ano da Bahia. Tu me disse que gostava muito de cantar aquele samba. Foi realmente hoje, depois, isso quando a gente falou, tu não tinha voltado pro Bamba ainda, né? Continua sendo, tu acha que foi o teu ano especial, além do título, é claro? É que foi,
o que acontece no ano da Bahia? A 2015, escola faz né, um grande mas- desfile, Sim. a escola perde ali por detalhes, né? Eu até fiquei sabendo que o Bamba desfilou na sexta, o Imperador desfilava no sábado. E a Imperadores teve que trocar ali o jeito de desfilar, mudar algumas coisas para poder ganhar do Bamba, porque o Bamba fez um grande desfile no ano da Verdade. Bahia. Para mim, até dos últimos anos, foi o melhor ano que o Bamba passou. Dos últimos anos. Em termos de fantasia, alegoria, a escola estava muito Tava bonita. bonita a escola. O samba aconteceu, né? O samba do Alex Bagé aconteceu, casou bem na minha voz, casou bem na escola. Eu ganhei todos os prêmios ali de melhor intérprete, Ah, que Sandália de legal. Ouro, tinha um Tamo Junto, tinha. Hum? Então, para mim, foi o Acho que melhor tinha o ano. Desca na época. Tinha o Tinha Desca. troféu Desca, desse. é. Tinha. Então, eu considero o melhor ano. 2013 também foi excelente. Ganhou alguns prêmios também, mas 2015 eu considero o melhor. Pois é, isso mostra assim que às vezes nem é o título assim, mas a consagração às vezes tem ano em que a escola não, porque Os ensaios sempre lotados. 2013 a 2016, o Bamba tava com os ensaios sempre cheios. Todas as quintas lotadas. E os ensaios até 2 horas da manhã. Tu, em 2019 daí, né? Tu sai do Bamba em 2017. 2017. 18 não tem carnaval, tu chega a passar pela Vila Isabel, né? Vila Isabel. E aí não teve aquele carnaval. Junto com o Anderson, só que não Isso. teve carnaval. Aquele ano até é curioso, porque a gente encontra no YouTube, por exemplo, o Fábio com a camisa da Vila Isabel, cantando o samba da Vila Isabel, o Renan nos Bambas da Bambas, Orgia. O Renan no Bamba. E são exatamente. passagens que foram. Não existiram. O Lu acabaram Astral no Império da Zona Norte. Exatamente. Aquele ano Exatamente, também. Exatamente. que Tá. não se concretizaram. Inclusive muitos desses vídeos Não. são dos antigos Gaúcha no Carnaval, Gaúcha no Carnaval. que a gente recebia lá vocês pela escola, e acabou não tendo Carnaval, lembrando que em 2018, não por pandemia, porque o Carnaval não reuniu condições na época, né? O então prefeito É. Marquesan cortou Isso. o recurso do Carnaval e não foi possível fazer. Haveria uma espécie de um mini desfile, vamos dizer assim, lá na Orla. Na hora, chegou a ser Mas- anunciado, né? Exato, mas por sorte foi cancelado antes, porque o que choveu aquela Foi noite grande temporal. foi um temporal que ia inviabilizar. Exatamente. Pois, como é que foi daí, depois de passar por Bambas da Orgia, 5 carnavais, um título, a identificação, tu enfim chegar ao primeiro microfone da tua casa, digamos assim, né? Da escola onde tu já contou aqui toda a tua trajetória. Eu lembro que estava, inclusive, no evento onde tu foste apresentado, né? E como é que foi o sentimento de... Em primeiro lugar, como é que foi quando alguém... Acho que eu era o presidente Érico? Érico Leotti. Quando o Érico ou alguém da diretoria te ligou para fazer o convite. Foi. Mais uma vez bateu no peito, né? Mas eu lembro que já estava acontecendo alguns comentários, porque tava para sair o Vinícius, né? Então, ó, o Imperadores do Samba acho que vai vir atrás de ti, enfim. E eu fiquei ali. Então, na Vila Isabel tava tranquilo. Até que o presidente Érico me liga para marcar um encontro. Ali eu já senti. Opa! Lá vem. Baixa a ponte que lá vem. Lá vem. Aí a gente conversou. Me lembro que na nossa conversa era eu e o Santo Ferraz. Uhum. Né? Olha só, Era 60 anos. E aí, só que o Santo morava no Rio de Janeiro. Na época eu morava no Rio, isso aí. Tava na Vila Isabel, né? E aí eu comecei a fazer o trabalho, enfim. Conversei com o Sandro. Mas não deu certo a vinda do Sandro. E aí o Érico sempre queria ter 2 cantores, né? O Érico não, queria ter 2 cantores, mas enfim, não fechou com o Sandro, vamos contigo e vamos embora. Mas chegou a esse ponto de tu falar com o Sandro. Era algo que estava construído mesmo. Sim, chegou ao ponto de falar com o Sandro para ver o que a gente ia montar, porque os grandes músicos estavam no Rio de Janeiro. Sim. Então a gente não tinha muita opção, então o que a gente podia fazer? Então a gente pegou e conversou, né? O que a gente vai fazer, por que caminho a gente vai. E aí, só que daí não deu certo a vinda do Sandro, e eu fiquei sozinho nos 60 anos. Né? Mas a chegada na Imperadores do Samba foi muito mais difícil que a chegada nos Bambas da Orgia. Opa! Olha só. É. Muito mais. Por? Porque eu já tinha identificação com o Ah, Bamba. claro, Ah, claro. sim. Sim, sim. Então eu tava chegando na Imperadores do Samba, bambista.
Entendi. Sim, sim. Sim, porque Foi tudo ao contrário. Porque no Imperadores, quando tu chega no Bamba, tu não tinha sido o primeiro ainda. Exato. Mas quando tu chega no Imperadores, tu já tinha tido até título com o Bamba. Identificação com o Bamba. Identificação Então, e até título. Já tinha feito um monte de show com Bamba dentro da Gola do Imperador, Claro. já tinha batido no peito. Sim, é. Então, tudo aquilo tava na memória das As pessoas. Eu lembro referências que tu e o Vini, inclusive, uma vez É. fizeram um UFC. card, um UFC. Um UFC, Era uma exato. brincadeira, assim. Foi o show que mais encheu ali naquele. Claro. Exato. Ficou gente na rua, Fizeram naquele uma foto ensaio. dos dois como Dos se fosse dois, um enfrentamento. isso, assim. exatamente. Então, claro, aí tinha identificação com azul, com o lado azul, então. E me lembro que o presidente Érico, de arrancada, tocava em toda a história do meu pai, então aquilo ali a responsabilidade aumentava. Claro. Porque, pô, Era tem a isso, situação ironia. situação familiar. Eu vivi um momento muito especial em relação à tua ida para o Imperador, que tu vai lembrar. Quando nós estávamos produzindo o livro da história de imperadores, eu fui comentar despretensiosamente pro Eloy. Pô, Eloy, que legal, né? Filho do Banana, E ele chorava. o intérprete do imperador. Mas já tinha sido anunciado na quadra, não era uma informação que era pública. Mas o Eloy, por alguma questão, não sabia. Não sabia. Ele, como é que é? E aí, quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele chorava, porque, claro, filho do irmãozão dele, né? Claro. Sim. Lembra? Isso foi uma passagem bonita. Isso eu me lembro também. E aí, mas tu sentiu que com o tempo tu foi desfazendo essa resistência? O imperador não é aquela primeira chegada que tu vai conquistar o povo, né? Sim. Tem que ter um processo. Infelizmente, a gente não conseguiu, porque teve um ano que não teve carnaval. No segundo ano já foi o ano do Oluá Vem Clarear, né? Que era o Iberê. Já estava mais estabilizado, e aí no outro ano não teve o carnaval. Né? Mas a primeira chegada foi bem. Até porque foi para substituir o Vinícius, que estava 10 anos na escola. Sim. A chegada do Vinícius para substituir o Medina não foi fácil. Sim. Do Santos. Ah, não do sei, Medina. é que o Medina voltou É que depois. o Medina claro. voltou. Isso, Claro. isso. Então o Vinícius ficou 10 anos na escola. Então são jeitos diferentes, a maneira é diferente, a voz é diferente, tudo muda. Então o pessoal já estava acostumado com uma situação. Aí tu chegar e mudar de uma hora para outra é Sim, muito não, complicado. Não, desculpa, Não, Renato. vai. É um carnaval diferente de tudo. Foi aquele carnaval da resistência, né? Nem ia ter carnaval, Não ia no fim ter. as escolas. Não teve arquibancada, se não me engano. Não, Não, foi o ano das cadeiras. Cadeiras E- de praia. Das cadeiras de praia. Mas tem algo que me chama a atenção e eu queria te fazer essa pergunta. Porque o enredo eram os 60 anos do Imperadores. E por uma decisão que eu queria saber de quem foi, eu tenho essa curiosidade até hoje. A harmonia vem com a mesma roupa do perfume Um Banho de Cheiro. É a mesma roupa de 96. Passou por ti aquilo? Foi uma decisão que eu te confesso que eu vendo aquele desfile é emocionante te ver com a mesma roupa que o Medina tinha usado e a harmonia de vocês usou. Aquilo foi ideia minha. Foi ideia tua. Só que não sozinho, né? Como 60 anos. Aí eu olhava, eu tenho todos os desfiles lá em casa, olhava o desfile ali e digo, cara, vou pegar uma roupa, fazer igual, vamos ver se a costureira. Só que antes disso, conversei com o Luciano Maia, perfeito, ótimo. Digo, pô, 60 anos, vamos fazer harmonia, né? Representar algo importante, foi né? muito legal estar na concentração e daqui a pouco vocês começaram a chegar. Foi emocionante. Bateu na hora no coração, assim, né? Porque a imagem era muito forte, né? Então foi ideia minha, aí pedi a permissão do carnavalesco, ele autorizou e a gente fez. Ficou muito bacana mesmo. Foi muito Não, emocionante. bom demais. Muito E o emocionante. pessoal do carro de som gostou. Gostou? Comprou. Bermuda, uma meia, Tinha o cabelinho branquinho. tinha uma peruca. Aliás, pra quem vê aquela arrancada, o Vini falou isso antes do carro de som da Restinga. Esses dias eu percebi isso. Aquele carro de som, todo mundo virou primeiro depois. Porque tava tu, o Vandinho, o Paulinho, o Dodô. Evandro Medina, o Dodô, todos se tornam. De o que Dodô, ano? 2019. 2019. O Dodô, inclusive, no ano seguinte, vocês. Aquele ano ele se já tornam tava uma no dupla. Rio, né? No apoio da Sim, Tuti. do Tuiuti. E todos ali, logo depois, pegaram alguma escola em Porto Alegre. Exatamente. Né? Um ano ou dois Eu depois. sempre falo, ó, vocês têm que... Eu sempre passava o microfone pra eles. Tem que me agradecer um pouquinho aí e falar de mim. Mas é verdade, né? Mas é verdade. Falando em Dodô, como é que é a relação tio-sobrinho? Como é que é a relação dos dois intérpretes ali dividindo um carro de som? A relação é ótima, né? Primeiro porque não é fácil cantar com dois intérpretes, né? Tem que ter uma relação legal, o trabalho... Porque o cantor tem a vaidade. Todo cantor tem a sua vaidade pessoal. Se um microfone estiver mais alto, o outro já vai ficar de bico. Então, o trabalho tem que ser harmonizado entre os dois. Para dar certo, né?
Então, como o Dodô é sobrinho, eu escuto ele, mesmo sendo tio, ele me escuta e a gente consegue fazer um trabalho legal, né? Porque se o nosso trabalho queria aparecer mais que o pavilhão, já era. Como é que surgiu a ideia, digamos assim, de vocês passarem a dividir o carro de som? Porque tu cantava sozinho, e acho que foi no Bamba que vocês pela primeira vez desfilaram juntos? Não, Foi no Bamba? Imperador 2020. 20 é que depois tu volta pro Bamba. Como é que surge a intenção de... É por esse conceito do Érico de ter duas vozes? Como é que foi? É, exatamente. Aí, como o Érico gostaria de ter duas vozes, o Dodô tinha ido morar no Rio, aí depois volta. Uhum. Volta em 2020 e vem morar em Porto Alegre. E aí eu cheguei, conversei com o Érico, digo, bom, se tu tem essa intenção, porque o Imperador tava fazendo também muitos shows também, né? Todos os dias. Eu digo, se tu tem essa intenção, tem o Dodô. Não, o Dodô tá aí, né? Aí a gente conseguiu e colocou o Dodô. O Dodô já tava na harmonia do Vinícius, 2018, o ano que não teve carnaval, ele era apoio da harmonia do Imperador. E aí depois foi morar no Rio. Só que daí nessa conversa o Érico, não, então vamos ver se a gente fecha com o Dodô. E aí foi ali que ele vem. E o Dodô foi teu apoio no Bambas, né? Antes. Foi em 2014 e 2015. Então já tinha toda uma construção. E depois ele foi puxador da Protegida. Protegido, Sim, pois tem é. isso que eu ia falar. Passou por ti aquela indicação? Do Dodô? Passou também. Imaginei. Ele substituiu o Anderson, só isso também, né? Exatamente. Pouca É, coisa. grande cantor. Não, Protegidos é o projeto de intérpretes. Impressionante. E hoje tem o Vandinho que também... Que também. que, assim como Tá pode muito fazer, bem. pode fazer uma linda história na Protegidos, e tá Exatamente. tudo certo, tem também potencial para estar no grupo especial Exatamente. muito em breve, que é um grande cantor também. É. Tava naquele carro de 2019, né? O Vandinho também. Tá Também no carro tá, né? 2019. Também tá naquele carro de 2019. Vandinho, Evandro, Dodô, Paulinho. Todos que. O Paulinho Almeida. Paulinho Almeida. Ah, eu vivi para ver ele de vermelho e branco. O que eu incomodei o Paulinho nesse ano não dá brincadeira. Porque o Paulinho é bambista, né? Sim. E não esconde isso de ninguém. E aí ele ainda brincou, ele ainda tirou sarro. Viu só, pô, tu escolhe, eu fui campeão do carnaval. Eu queria que tu falasse agora dessa figura, Dodô Ananias, que hoje tá brilhando no Carnaval de São Paulo, na Barroca Zona Sul, né? Passagem também pelo Rio de Janeiro, importante, mas na Barroca como primeiro cantor, e a gente sabe o tamanho que é isso para alguém que sai daqui, pô, né? Que não mora, que foi morar lá por conta desse talento, disso tudo. Como é que é para ti ver o teu sobrinho, né? Irmão de vida, onde tá hoje? Ah, cara, é um orgulho. Cada vez que eu vejo, não tem como cair a lágrima, né? Porque eu vi o Dodô pegava um pente da mãe dele e ficava ali escutando o samba enredo e na frente da TV, incomodando e gritando. Eu não era diferente também. Eu me lembro que eu pegava uma baqueta e fazia que era um microfone. E o Douglas, desde infância, aí começou tocando em bateria também. Então ele teve essa coragem, teve essa ambição de ir morar no Rio de Janeiro. De querer aquilo. Foi depois que o Imperador foi tocar lá no Rio de Janeiro, se apresentar lá no Salgueiro. Eu também fui em 2019, fui com os Imperadores de Samba, a gente foi pra Portela, uma cidade alegre, a gente cantou no Salgueiro, foi uma experiência bem bacana. Então ele gostou, foi a primeira vez que ele foi, ele gostou daquele sentimento, ele, cara, acho que eu posso vir pra esse mundo. E dali ele foi, meteu a cara, e teve a volta, né? Daí ele voltou e depois foi de novo. E aí conseguiu, com a humildade dele, com o trabalho dele, entrar para o carro-som da Paraíso Tuti. Sim, cantando tudo. Aí ficou 2, 3 anos. E aí teve a oportunidade de cantar na Rocinha. Rocinha. Pois Onde é. ele ficou 4 anos, se não me engano. E agora, nos últimos anos, ele teve, digamos assim, ganhou vários festivais, né? Tava Tava em no todos os grupo festivais. de Todos os festivais. vários festivais internos das escolas, tava ele ali. Os compositores. E do samba, a do equipe samba de compositor campeão. fazia questão que ele tivesse. Samba campeão. É um processo de E ele foi. consolidação, né? É desses atuais agora, do samba desse ano, eu sei que vários ali, ele estava no time dos que defenderam o samba no festival, desse samba de 2020. E ele foi estudando e pintou a oportunidade para ir para São Paulo. E ele tava na harmonia da Portela, já, fechado. O Jucinho já tinha conversado com ele, estava fechado pra cá. Só que daí, para conciliar as duas, não ia Claro, dar que lá certo. ele é primeiro, Aí ele né? foi para São Paulo. E tá muito bem lá, o samba é maravilhoso. Muito. Vou desfilar lá com ele.
Sim. É um sambão, né? Por sinal. É, Um grande tá samba. bom. Ele teve essa benção também, né? Vou passar lá com ele. Isso é importante junto. pro cantor, né? O sambão. É, exatamente. Claro. Então ele tá muito bem. Uma Graças a curiosidade, Fábio, ainda sobre isso. Bom, vocês cantam juntos no Imperadores em 2020, mas e tu faz a migração de novo, né? Porque tu vai pro Bamba em 2022. Partiu de ti do Dodô a ideia de manterem a dupla e seguirem no Bamba, depois no Império, que acabou não se concretizando, e por último em Fidalgos. Em Porto Alegre já são 4 trabalhos que vocês 4 teriam trabalhos. juntos. Por que a ideia de manter a dupla mesmo após o Imperadores? Aqui no convite do Bambas da Orgia teve a proposta da dupla. Eu até falei pro presidente, não, a gente não é casado. Dodô tá pronto para fazer o trabalho dele. Aí já é o e eu presidente posso fazer o Break. meu. Presidente Break. Break. Mas aí queria a dupla. Então, mas formou a dupla, a gente ficou 2022, 2023. E no próprio Fidalgos a mesma situação. Mas a conversa é sempre a mesma. O papo é sempre o mesmo. A gente não é necessariamente a gente tem que ser a dupla, Sim. né? Vocês Aí- Mas topam. a questão do Dodô morar lá é difícil dele estar aqui presente, né? E- Então a gente tranquilo, mas a questão se tiver que cada um fazer a sua, cada um faz a sua. Eu até falei pra ele, até pra ver o que vai acontecer, né? Cada um tá numa escola disputando ali, Claro. que vai ser legal, vai ser bacana. Faz tempo que não acontece, né? Exatamente. Não, nunca aconteceu, né? Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Os dois como primeiro nunca aconteceu. Até porque aí não vai ter divisões, né? Eu e o Dodô, a gente sempre. Ó, tu faz o caco aqui numa passada, na outra vai pra gente não se bater. Então, cada um vai ficar livre pra fazer o seu trabalho. Né? No momento que tiver oportunidade, a gente vai cada um fazer o seu trabalho também. É aí que eu tenho uma dúvida, sinceramente, assim. Se eu gosto muito do samba de 2015, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o 2022, acho que foi um samba. Também foi um samba Foi. e tanto, né? Um Foi, né? belo samba. Daí, E não é. foi um belíssimo samba. É na, Eu tenho a sorte de ter cantado sambas bons, né? Uhum. Ah, sim. O 2015, se não fosse o Bahia, o samba do Vinícius era sensacional. Sim, sim, também. Então, exato, tinha foi um- uma- tinha Vamos outro- falar disso que dói no meu coração até hoje. Por isso que eu falei. Tinha um outro samba também. Era um bom Tinha- festival. Era uma Maurício, boa safra. O Maurício Uma tava safra, contigo, né? foi- Olha só com a gente. É, É. tinha um outro samba também que era muito bom. Então eu cantei grandes sambas também, né? Claro, do Imperador com certeza. 2019, 19, sem beleza. samba do Sandro, do 60. Vitinho, Sim, do Andy. e também não, era uma do disputa Vinícius. boa, lembra? Eu fui jurado. em Também, 2019. exatamente. Tinha Era uma- o samba do Moacir Luz. É, Tinha. e dos Catarina também, que era um bom samba Exatamente. também. Aí eu preciso dizer, porque eu tava na escola, Protegidos 2012. É um sambaço. Sambaço também. Sambaço. Infelizmente pouco cantado, mas é um grande É. samba também. Então eu tenho grandes sambas ali nessa minha trajetória ali. O retorno pro Bamba é com o break, Presidente Break. 22 e 23. Isso. E essa passagem, a gente falou muito dos 5 primeiros anos, nessa volta tu sentiu o mesmo sentimento de acolhimento da nação bambista? Da nação, sim. Sim, porque eu já tenho uma identificação com a escola, né? Uhum. Aconteceu alguns problemas ali dentro da administração do presidente, mas com a escola, tudo certo, com o pessoal, tudo tranquilo. Sempre, a gente sempre se respeitou, a gente sempre conseguiu trabalhar bem. Então, nada de ruim, assim. Sempre. Até porque eu já tinha passado pela escola, então Uhum. não tem porquê. Né? Tenho título na escola. Então foi tudo certo na volta. Renan, ele... Eu tenho uma curiosidade, interna do jornalista, eu preciso fazer essa pergunta, né? O Vinícius sabe que às vezes eu gosto de cutucar um pouquinho. Mas eu te entrevisto no Carnaval de Canoas e tu tinha sido anunciado junto com o Dodô no Império da Zona Norte. Acho que fazia uma semana ou duas. Não foi o ano que o Império anunciou o Evandro Malandro, depois Sim, o ano dos 15 Isso, Fábio Ananias e Dodô Ananias. Isso. Aí chegou Leandrinho a anunciar Oliveira, Calbi também, chegou a ser Calbi, anunciado. foi bastante gente. É. E no fim das contas acho que passou foram o Evandro Medina. Eu acho que foram 5 trocas, se eu não me engano. Isso. Não todos ao mesmo tempo, assim, anunciava, dava uns 15 dias, anunciava outro, anunciava outro. Não, eu falei o 4 o trocas. Evandro foi um ano antes. Quem passou foi o Vander O Salles Evandro e passou o... antes. E o Tinga. Isso, quem passou foi o Tinga e o Até Vander Salles. sendo justo, o Evandro não chega a ser anunciado oficialmente. Vaza um card Isso, com vaza. o anúncio dele, mas a na negociação escola. não chega a Depois fechar. veio desmentido. É. E aí vazou o card e depois veio um desmentido. Isso. Mas parece que estava tudo encaminhado. Isso, eu Mas lembro disso. A minha pergunta Histórias é... do nosso carnaval. É isso que eu quero saber, porque essa história eu tenho. Essa história eu tenho curiosidade. Reza a lenda que rolou o que acontece nos clubes de futebol. É verdade que Fidalgos pagou a multa rescisória e levou vocês? É verdade. Foi em relação ao Império. O né? Império.
Porque eu me lembro que tava o Evandro no Fidalgos. Tava o Lu. no Fidalgos, Isso, tava o Lu. pertinho. Tava o Lu no Fidalgos. E aí depois foi o Evandro. Também não sei o que aconteceu. Aí o Fidalgos estava sem intérprete. Aí foi o presidente Urso. Tinha um combinado com o presidente André. Aí teve um acordo ali financeiro. Aí a gente foi pro Fidalgos. Bem como clube de futebol mesmo. Primeiro ele Chegaram lá. acertou. Primeiro ele teve um acerto com nós, né? Sim. Comigo, com o Douglas. Depois foi lá acertar a multa. Isso. E indo um pouco para Cruz Alta. Quantos anos já em Cruz Alta? Cruz Alta vai fazer 12 anos. 12 Desde anos. 2013, E né? na mesma escola. Na mesma escola. Pois é, eu queria falar sobre isso, porque é raro um intérprete, um profissional ficar numa escola de samba, o quê? 5 anos, 6 anos? É uma média, digamos. Teria que fazer esse cálculo, mas não é normal, né? Tu ficar 5 anos seguidos em Bombas da Orgia e a gente já valoriza como uma passagem Exato. longa, né? Como é que se fica 12 anos na mesma escola de uma cidade que nem a tua, né? Porque realmente, o Carnaval de Cruz Alta ainda não tinha Sim, a tem visibilidade, uma visibilidade. que tem nos anos, e tu já estava lá na São José. É. Me lembro que o primeiro ano que eu fui, eu não vi ninguém de Porto Alegre, né? Olha só. 2013, olha. Pois é, eu acho que acredito Não que tinha tu seja um muita dos gente. pioneiros Exatamente. acredito, de Porto Alegre, entre os destaques. E eu fui pra escola justamente pelo show que eu fiz com Bambas na Orgia. Olha só. Aí o presidente Davi, lá da São José, ele veio na quadra pra falar com o presidente Cleomar porque ele precisava de casal de passista, puxador, messalho porta-bandeira. Só que eu tinha que ir antes. A história é maneira. Eu tinha que ir antes, eu tinha que ir na semana antes pra decorar o samba. O presidente Cleomar, não, é um show. Não, tá, vou, né? Ah, ele tem que levar mais uma voz e um cavaco. Aí levei o Douglas e o Fofo do cavaco, Fofo do Bamba. do Bamba. Assim. A gente ficou a semana toda lá, no ensaio. Eu digo, que show é esse, né? Decoramos samba. Eu digo, não é show, é desfile. Desfile? Não. Eu te contratei pra ser intérprete. Tá, ele falou, não, já tá tudo certo, presidente Cleomar já. Sério? Não, tá, beleza. Fechar? 13 Aí- anos. Depois ia vir mais o casal de messário e porta-bandeira, o casal de passista. Só que eles não chegaram no desfile. Era esses também seriam do Bambas. no Sim, caso. sim. Seriam do O Bambas. ônibus ia chegar, só que o ônibus atrasou no percurso Os- e chegou depois do desfile. ah, E aí, nisso, a escola ia desfilar, o presidente tá apavorado, pegou um pessoal que era casal de messário e porta-bandeira, botou a roupa neles, eles foram, pegou um casal de passista, botou e a escola ganhou o carnaval. Chegou no final do desfile, tava o ônibus do Bamba lá chegando. chegando. Sorte que foi antes, né? Exatamente, mas eu não sabia, daí eu cheguei até no presidente Davi, agora acerta direto comigo. Naquele tempo ainda era duas Aí eu tô escolas. lá. Era 2 por noite Até ainda naquele hoje. tempo. Não, era todas na mesma noite. Todas na mesma Tinha noite. mais escola até, não era só 4 Ah. como nem é hoje, né? Sim, pois é. Eram depois- 6 escolas. se Então não me engano. depois ficou 2 por noite e voltou agora a ser todas na mesma noite. Isso. E qual é a tua relação hoje com uma escola que tu já tá há 12 anos? Imagino que tu já tenha um acolhimento de... Tu sente-se em casa lá, né? É, identificação também. É o mesmo presidente, Sim. também, Davi Malheiros. Então, a gente é muito amigo, né? O Dodô já foi diretor da escola, diretor de carnaval. Exatamente. Imagina só. Ele era o diretor de carnaval, então ele mandava em mim, ele apavorado. Meu chefe. Aham. Eu digo, mas é muito legal a nossa convivência, a nossa parceria. A gente vai pro 13º ano. É impressionante, né? Poxa. Impressionante. E o Davi até tentou sair, mas não teve ninguém para Fica. assumir o lugar dele, ele continuou. E é muito legal, já criou... O grito de guerra lá é impressionante, o pessoal Uhum. grita. Qual é o grito de guerra? O Baixa Ponte que lá vem, o pessoal E onde é que nasceu o Na Baixa... cabeceira, o pessoal... Esse eu Quando tenho mais os bolas curiosidade. Na cabeça. Na cabeceira, É assim que a gente vai. Na cabeceira do bagulho é assim que a gente vai. bolacha do cavaco. Mas como é que conta como é que foi isso aí? 2004, aí cantava na Imperadores do Samba, aí a gente sempre anda fazendo um samba dentro do ônibus ali, e o bolacha sempre na cabeceira. E, brincando ali com o pessoal, de quando for puxador, tu vai dar esse grito aí. E aí eu peguei e foi. O Inter, na cabeceira Era do um- bagulho é assim que a É gente assim vai. que a gente vai. Ele que inventou. Ele que Era o inventou. bolacha. Brincadeira. De né? brincadeira, fazendo samba e E brincando. Bolacha do Cavaco. Era o Mazo aquele ano, violão. Mazo, violão Mazo, sete cordas. grande violão, Mazo. Na harmonia do Lu Astral, né? Uhum. E o bolacha, não, tu vai ser.
E aí vamos falar, vamos ver o que vai dar. O Bolacha esse ano tá. Na União da Tinga. Tá na União, claro, tá na União pro Santos. Grande bolacha. E como é que surgiu o Baixa Ponte que lá vem? O Baixa Ponte foi um outro colega, o Rogério. Também numa roda de samba, Baixa Ponte, mas aí eu. Baixa Ponte, mas aí eu comecei a colocar outras coisinhas junto. Eu digo, vou misturar isso aqui com aquilo ali, vamos ver o que vai dar. Eu tinha até pedido pro Sandro, olha, eu preciso de um grito de guerra. Pô, o Santos tem um monte, né? Que não falta. Ele queria uns 3 por ano. Eu digo, no primeiro ano eu não tinha grito de guerra, vou inventar isso aqui. Aí foi e ficou. Aí as crianças também começaram a falar o grito de guerra. Aí eu digo, não, pegou. Agora já era lá no Rio de Janeiro também. Tu não é o Baixa Ponte? Eu digo, sou eu. Sou eu mesmo. Assim que a gente vai e as arquibancadas respondem. Né? Exatamente, aí ficou. Hoje... Até algumas. Como é que o puxador grita na cabeceira? Mas ficou. Não, Cabeceira não do vai bairro. tocar agora assim depois que de a gente velho. vai, tu ainda fez uma questão na tua voz ali no final, tu faz uma. Como é que pode ser? Vai, é assim que a gente vai. Exatamente. Não, isso marca, né? Isso marca, com certeza. Aí ficou marcado, as crianças pegaram tudo e eu continuei. Maravilha. O Santos Ferraz claramente é uma referência para ti, né? E não tem como ser diferente, né? O Santos Ferraz é referência para todos nós. Craque, né? Com certeza. Figura gigante do nosso carnaval. Referência pro carnaval. Pro carnaval brasileiro, sem qualquer tipo de exagero. Primeira pessoa que veio ao podcast Sambrito juntamente com o Renato Dornelles. Mas como é que foi para ti o sentimento de, em 2021 para 22, sair dos Imperadores para dar lugar ao Sandro? Foi tranquilo, foi de boa, porque a escola tomou uma decisão ali de, olha, Fábio, muito obrigado, mas o teu mestre vem pro teu lugar. Como é que foi? E, aliás, só fazendo a curiosidade é que foi uma troca, né? Foi uma troca. Trocaram de lados. Trocaram de E aí lados. foi pro Bomba da Orgia, tudo certo. Sim. O sentimento. Não queria sair. Sim. Né? Até porque não teve o carnaval naquele ano, Sim. então é um ano a menos, né, de trabalho. Não queria sair, não esperava sair, mas a diretoria que assumiu, né, foi muito, muito clara, assim, muito tranquilo. É um desejo, o sonho da nova presidente e faz parte. Quando as coisas acontecem de uma maneira clara, a gente entende, tranquilo. Claro. Então a gente não leva pro coração, a gente entende, não, tranquilo, vida que segue. E teve um momento da carreira que não foi claro, não foi transparente? Teve. Na saída do último ano agora do Bamba foi bem tumultuado. É. Não foi uma saída legal, então poderia ter sido uma saída, né, tranquila, esclarecedora, com tudo certinho, porque é do jogo, faz parte. Claro, a escola tem autonomia para... Eu vou seguir pelo outro caminho e hoje tu não faz mais parte desse caminho. Sim. Mas a gente vai acertar o que tem que acertar. Muito obrigado por tudo, sabe? Deixa as coisas claras. Isso faz parte na profissão da gente. Não existe contrato vitalício? Exatamente. Sim. A gente vai fazer um outro modelo e beleza. Mas quando as coisas não são desse jeito, aí fica complicado. Renato, nós temos aí poucos minutos para encerrar o programa. Não, eu me lembro que tu fizesse, até fosse bem elegante, que eu me lembro que tu fizesse a despedida pelas redes sociais, se despedindo, colocasse ali os gritos de guerra e tudo, assim, foi uma coisa assim, fosse bem elegante. Não assim, é nada com a entidade, Sim. muito pelo contrário. A escola fica no coração da gente. A escola, as pessoas, isso aí a gente não... É justamente na situação de quem está administrando, né? Para fazer as coisas com mais tranquilidade, em respeito àquela pessoa que esteja trabalhando na escola. Uma pra cada? Isso, a do Renato já foi. Eu tenho duas em uma, na verdade. A primeira... O Juliano Vieira veio com essa malandragem esses dias no programa. Foi a última pergunta, Juliano. Ele fez 12. Duas em uma. Duas em uma. Uma coisa que o Vinícius sabe, que eu gosto muito de números, né? Estatísticas do nosso carnaval. E tu tens uma marca. Ao teu lado, só Carlos Medina e Sandro Ferraz. Tem título por Bamba e Imperador. Tu és uma das 3 pessoas. Quando tu começou a tua carreira, porque na minha opinião é muito meteórica, tu ganha um título com a Protegidos na estreia do Bamba ganha título, Imperador ganha título. Tinha ideia que isso poderia acontecer, essas estreias tão meteóricas, praticamente todas com caneco, né? Não passava isso pela minha cabeça, passava em cantar só. Cantar, que a gente gosta, realizar sonhos, né? Eu ainda tenho alguns outros sonhos que eu pretendo um dia realizar,
mas nunca passava. Principalmente cantar. Pra cantar nos Bambas e no Imperador já é muito difícil. Nas duas, então, Imagina ganhar nas duas. Esses dias a gente fez uma brincadeira contigo num grupo de harmonia que o fato tu ganhou na Restinga agora, mano. Tu vai pra lá pra ser campeão também. A gente brincou. Aliás, esse aí só o Sandro, Só né? o Sandro tem, né? As três. E o Sandro ganhou depois de mim ainda, né? É verdade, porque ele foi ganhar o Bamba depois. É. E pra finalizar, e pra 2025, como é que foi esse sentimento de, pela primeira vez em anos, não cantar em uma escola de Porto Alegre? Tiveram convites? Foi uma opção tua não cantar em Porto Alegre? Como é que foi essa movimentação? Foi. O que acontece? Chegou dezembro ali, digo, não teve nenhuma escola, eu vou me programar, vou viajar. Aí comprei passagem, fui para Salvador. Tava tudo certinho. Passar minhas férias lá. E aí nesse período vem 3 escolas assim para conversar. Só que já tinha mostra de samba enredo, já tinha que estar na escola, já tinha que começar a trabalhar, já tinha que... Não dava, entendeu? Já tava muito em cima do processo. Eu disse, não, então ou é depois que eu voltar para conversar, ou então não dá, porque eu já Sim. tava com a passagem comprada, já tava com tudo certinho, né? Queria conhecer lá Salvador, que é maravilhoso. Então, aí não Grupo Ouro? aconteceu. Grupo Ouro? 1 ouro e 2 pratas. 2 pratas. E quais tu disse aqui, eu ainda que tu não imaginou, né, vivenciar isso, porque olha a prateleira que te coloca esse dado, né? Ser campeão em Bamba Imperador como apenas Sandro Ferraz e Carlos Medina foram. Isso é muito grande. É gigante, né? É gigante. Tu disse, mas eu ainda tenho mais sonhos. Quais são os teus sonhos no carnaval? Rio de Janeiro. Mas não é se eu quero estar junto, Sim, né? Quero ter algum microfone e realizar esse sonho ainda. sim, cantar no Rio. Cantar no Rio. E no Carnaval de Porto Alegre? A gente vai te ver de volta em 26, provavelmente? Mas a gente tá aí, né? Sim. Se tiver oportunidade, seja- eu já não quero... não eu seja em quero- dezembro. Quer dizer que não seja antes de é. dezembro. Que né? não seja de dezembro. Eu quero realizar essa oportunidade logo, né? Sim, claro. Então, Tua energia. a gente vai aproveitar quando a gente ainda Já tem teve- uma saúde ainda. Já teve pressa Tá de bem de acontecer essa questão do Rio? Ou nunca nem... Não, negociou? ainda não. É que tem que estar lá, né? Sim. E como é que tu organiza? Porque tu tem que reorganizar a vida para isso, né? Então, Tem que organizar, somente emprego, né? trabalha, tudo. Exatamente. Então, fora do não carnaval, não né? é tão fácil, né? Sim, sim. Vou pra lá. A gente não quer morar tão mal, a gente quer Claro. organizar as coisas. Somente trabalho. Sim. Não, é uma jornada É. pela frente. É um planejamento, né? Bom, então vou agora para a parte da nossa Grêmio Recreativo Escola de Samba dos Sonhos, explicando para quem porventura está vendo o podcast pela primeira vez. A gente propõe ao nosso convidado, ao nosso entrevistado, o seguinte: que ele monte, né, a escola de samba perfeita, com os seus grandes ídolos, suas grandes referências. Pode ser profissional que está em atividade, pode ser profissional que já se aposentou, pode ser profissional que nem está mais nessa dimensão, né? Pode misturar épocas, por exemplo. Eu acho que foi o mestre Sandro, que no programa dele, Casal de Passistas, ele colocou o Adilson com a Sayonara. Né? Gerações diferentes, mas ele montou ali um casal de passistas. Então, liberdade total, né? Só sem aquela malandragem do Sandro Gravador de pode ser dois. Não pode. Não, um casal pode ter dois. Sim, sim. É sem muro, sem muro. Sem muro. Sem muro. Então, sem muro. Vamos lá. Intérprete pode ser 2. Ai, começou. Ele canta em 2 às vezes, né? Como é que eu vou dizer que não, né? Vamos lá, então. Grêmio Recreativo Escola de Samba dos Sonhos, do Fábio Ananias. Quem é o intérprete? Medina e Santo Ferraz. Puxa vida, que tal? Só isso. Só isso. Mestre de bateria. Mestre Guto. Mestre Guto, isso é fera. O casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Isabel e Alexandre. Olha aí, não é a primeira vez que aparecem por aqui. O casal de passistas. Adilson e Débora. Olha, também não é a primeira vez que passam por aqui. Porte-estandarte. Gislane Pereira. Grande Gislaine Pereira. Carnavalesco. Luciano Maia. Luciano Maia, fera, lá da Restinga. Ele foi do Imperadores. Presidente? Tem 2? Pode ter 2. Uma junta administrativa. Presidente e vice, boa ideia. Betinho e Érico Leotti. Betinho e Érico Leotti. E agora eu quero ver, porque tem gente da Restinga, tem gente do Imperador, tem gente do Bamba. Qual é o samba enredo que vai embalar esse desfile? Festa de Batuque. Festa de Batuque, Bambas da Orgia, 1995. Eu pensei que quando ele apontou os dois intérpretes, ele ia dizer assim: Medina e Santo Ferraz, porque já foram campeões em Bambas e Imperadores. Creio. Pessoas... Uma curiosidade.
Bamba chega no Se a Festa de Batu como reedição quando tu era o intérprete, mas não leva pra avenida. Exatamente. Sim. Quase poderia ter cantado. Não, mas também. eu acho que seria em 2018, não Foi em seria? 18? Seria 18. Já não Seria seria mais, é 2018. É verdade. que são todas pessoas que eu já trabalhei, né? Também, né? Então tem todo um. Mas tu chega a envolvimento. trabalhar com o Medina como cantor ou ritmista? Medina, eu tive convite pra cantar com ele no Carro Som, mas não fui. Ah, Mas trabalhei como ritmista. Eu grande tive esse Carlos convite em Medina. 2008, Pô, que legal. Que legal. No Imperador. nos Imperadores. Sim, é o último ano dele no Imperador, Isso. né? O Olofirã. Gente, esse foi o nosso podcast Sambrito. Obrigado, Renatinho. Obrigado, Renan. Muito obrigado, Fábio Ananias. Lembrando a todos, pessoal, que o podcast Sambrito é uma parceria da equipe de carnaval da ABC com o Sind Bancários, gravado aqui no Estúdio Hall, que homenageia Vicente Hall, o mais icônico rei momo da história do carnaval de Porto Alegre. Você pode assistir o podcast em 2 canais. O canal do Cláudio Brito, lá no YouTube, e também o canal do Sind Bancários. Nos 2 canais, está lá na íntegra, todos os nossos programas desta 4ª temporada. Além disso, esses dias me perguntaram, Vini, eu quero ouvir o podcast. Eu costumo ouvir o podcast no Spotify. E tá lá. Spotify, Sindicatos Bancários, você vai encontrar facilmente os capítulos anteriores do nosso programa. Esse aqui também, em breve está chegando lá. Inclusive no Sind Bancários, coloca em vídeo também no Spotify. Então é mais uma plataforma para você poder acessar o nosso podcast, que também tem os cortes Sambrito lá no YouTube. Você encontra os trechos específicos assim de cada programa, bem como as outras temporadas, primeira, segunda e terceira, estão à disposição para você rever, assistir, porque tem bastante papo bom lá do nosso podcast. E ainda, às sextas-feiras, nos jornais do Grupo Sinos, ABC, VS, Diário de Canoas, NH, Jornal de Gramado, o Sambrito é uma coluna. Inclusive, na sexta-feira passada, tinha lá a foto do Fábio Ananias, porque a gente anunciou no jornal, a gente sempre faz isso, a gente anuncia na coluna quem é o próximo entrevistado. Então, quem quiser ficar sabendo quem é na semana que vem, sexta-feira, acessa a coluna Sambrito lá nos jornais do Grupo Sinos e tem ainda o Instagram, @Sambrito Carnaval. O Sambrito está com seus tentáculos se espalhando por aí. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Até a próxima semana e salve o Carnaval de Porto Alegre.